Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso curso de Hidráulica Básica. Essa é a nossa terceira aula. E hoje a gente vai falar um pouco sobre bombas hidráulicas. Vamos lá? Dentro do ramo das bombas hidráulicas, a gente tem diversas bombas hidráulicas. Não só para circuitos com óleo hidráulico, mas também para água, para bombeamento de água. Enfim, vários tipos e vários modelos, a gente vai conversar um pouco sobre eles. Nesse caso aqui eu tenho uma bomba hidrodinâmica, muito utilizada para bombeamento de água, tá? Se você for ver também, a turbina é muito parecida com esse modelo aqui também, tá? E aqui tem um cálculo de eficiência volumétrica dessa bomba. Eu não vou entrar nos detalhes desse cálculo porque não é o foco do nosso vídeo aqui, tá? É mais para conhecer as bombas. Uma coisa que acontece muito nas bombas hidráulicas é um efeito chamado cavitação. E o que é esse efeito de cavitação? É no momento que eu tenho uma extrema baixa pressão em um determinado ponto e aquele óleo ou aquele líquido ele vem a vaporizar. Então, se eu tenho uma baixa pressão naquele ponto, eu vou criar bolhas de vapor, como mostra essa imagem aí, ó. No momento do desengrenamento dessas engrenagens, causa vapores, ó, vapores de óleo. Só que esse vapor de óleo é por pouco tempo. Ele cria o vapor de óleo e logo em seguida esse vapor de óleo ele implode. E o problema não está na criação do vapor, o problema está na implosão. Porque quando ele implode, ele cria uns jatos de pressão na superfície metálica que arranca pedaços dessa superfície metálica. Segundo os estudos, fala que essa pressão pode chegar até 7.000 bar. Então é uma pressão muito grande, é uma pressão absurda e o metal ele não consegue se manter com uma pressão dessa. Ele acaba arrancando pedaços e fragmentos desse metal, tá? Ó como é que funciona a tal da cavitação. Essa bolha que se formou aqui, ó, é a bolha de vapor. E depois que ela saiu do ponto de baixa pressão, que ela vai em transição com um ponto de pressão normal, digamos assim, essa bolha vai e implode. E essa implosão cria uns jatos de pressão na superfície. Ó. Fazendo o que? Arrancando pedaços da superfície. E é muito característico da cavitação criar essas estruturas aqui, ó. Dá um zoom para a gente ver. De buracos na superfície, justamente devido à implosão dessas bolhas. Então, se você vê um metal, você vê uma peça com esses pontos, com essas marcações, pode ter certeza que ela sofreu cavitação, tá? O que é que pode causar a cavitação? Dimensionamento incorreto da tubulação de sucção, da linha de baixa pressão, tá? Filtro ou linha de sucção obstruído, lembra que a gente falou sobre os filtros na linha de sucção, tem que ter uma válvula bypass também, e se não tiver eu vou criar cavitação dentro das bombas. Reservatório despressurizados é outro ponto também. Filtro de ar obstruído ou dimensionamento incorreto. Óleo hidráulico de baixa qualidade. Procedimento incorreto na partida a frio. Óleo de alta viscosidade. Excessiva rotação da bomba. Conexão de entrada da bomba muito alta em relação ao nível do reservatório. Na aula anterior a gente falou sobre os reservatórios, né? E a gente viu que aquelas bombas que ficam abaixo do reservatório, o próprio peso da gravidade já ajuda. Apesar de que os tanques têm uma mínima pressão que fica ali atuando sobre isso, tá? Que ajuda também a diminuir esses pontos de cavitação dentro da bomba. Então, isso tudo, essa lista toda, todos esses itens têm que ser trabalhados para que eu diminua a cavitação dentro da bomba. Eu não vou extinguir completamente, mas eu vou diminuir drasticamente o desgaste da minha bomba por cavitação. Outro ponto que pode acontecer dentro das bombas é a tal da aeração. O que é a aeração? A cavitação é a formação de bolhas de vapor de óleo. A aeração não. É quando entra ar da atmosfera mesmo, esse ar respirável que a gente está respirando aqui agora, dentro da bomba, por alguma conexão frouxa, ou por algum tubo trincado, ou por alguma forma esse ar entrou dentro da linha de sucção. E a bomba ela tem um som muito característico quando está tendo cavitação ou aeração. A gente diz que com a aeração ela grita, né?
ela faz um som muito barulhento. E aquilo dali é muito prejudicial para o componente. Até mais, eu diria até que até mais do que a cavitação. Porque a aeração ela tira totalmente a película de lubrificação entre as partes metálicas. E isso faz com que exista um desgaste muito acentuado naquele ponto. Então, dessa forma, a aeração ela acaba sendo muito pior, muito mais agressiva aos circuitos hidráulicos do que a cavitação. Então é um ponto de muita atenção, tá? Muita atenção. Outro efeito que pode causar aeração nas bombas e que muitas das vezes a gente não percebe, não correlaciona, é o efeito vórtice. O que é esse efeito vórtice? Quem nunca já brincou na pia de casa, encheu de água, puxou a tampinha e viu ele formar aquele redemoinho, né? Pronto, esse é o efeito vórtice. Quando eu tenho um fluxo em determinada direção em um reservatório. Ele faz com que o óleo gire em uma determinada direção e esse efeito causa uma entrada de ar, ó, como a gente consegue ver nas imagens aqui, ó. E o ar vai diretamente para a parte de sucção da bomba. Nos nossos reservatórios dos equipamentos, nós temos limites máximos e mínimos no reservatório, certo? Vou dar um exemplo aqui. No reservatório do Jumbo, o limite máximo é 305 litros. O limite mínimo, se eu não estou enganado, é 150 litros. Não, perdão, é menos. Vou dar um exemplo aqui, vou dar um chute aqui, eu não lembro, tá? Vou dar um chute, 100 litros. Mas é muito próximo disso, tá? Como é que eu tenho um reservatório que ainda está com 100 litros e a máquina muitas das vezes desarma por baixo nível de óleo hidráulico? Muitas das vezes a gente pode chegar lá e jampear e a máquina vai funcionar corretamente, sem problema. Mas o que é que o engenheiro quis evitar com colocando o reservatório o mínimo um pouco acima? Justamente esse efeito vórtice, porque vai criar um redemoinho dentro daquele tanque e, consequentemente, se o óleo estiver muito baixo, vai ar para dentro da linha da sucção da bomba. Infelizmente, vai danificar essa bomba. Então, o motivo deles colocar o nível baixo um pouco alto é esse, é para evitar esse efeito, tá? E ainda tem outro detalhe, o posicionamento do tanque hidráulico é fundamental para que isso não aconteça, tá? Porque se eu estou, por exemplo, em um declive fazendo perfuração e eu deixo o meu equipamento para baixo, isso vai fazer com que o óleo que está lá no reservatório venha todo para um lado. E as linhas de sucção que estão lá do outro lado vai ficar desprotegidas, tá? Por isso que toda operação, isso é básico da operação. Toda operação de equipamentos, ele precisa estar nivelado. O equipamento tem que estar nivelado. Dentro da cabine tem os niveladores, ele vai lá, nivela o equipamento e começa a fazer a perfuração. Um dos pontos é esse, um dos motivos é esse, para evitar o efeito vórtice. Você com o nível de óleo no ponto correto e a máquina nivelada, isso não vai acontecer no seu equipamento. Escala de pressão de vácuo. Tem uma coisa interessante com relação ao vácuo, que é um opcional que tem nos equipamentos série. Na verdade é um opcional antigo já, mas que chegou recentemente nos nossos equipamentos série, o Junto série da Sandvik. E esse opcional é uma bomba de vácuo na linha do tanque hidráulico. Quando eu estou trocando algum componente da máquina e eu vou tirar a mangueira, principalmente a mangueira de tanque, sai muito óleo. Por quê? A própria gravidade está empurrando o óleo para sair, certo? Na mangueira de pressão não, porque geralmente na mangueira de pressão tem uma válvula que tem que abrir para que a pressão vá para lá, né? Para que o óleo vá para lá. Então geralmente o que derrama da mangueira de pressão que já está ali na mangueira de pressão. Mas a mangueira de tanque geralmente ela pode drenar o tanque todinho. Se eu tirei essa mangueira lá e ligar esse opcional do vácuo, você vai ver, ele não vai sair uma gota de óleo na linha de vácuo. E isso é importante para você diminuir impactos ambientais, diminuir custos com óleo hidráulico. Só que a gente tem que ter um cuidado. Porque se eu estou com uma mangueira e eu ligo a bomba de vácuo, aquela mangueira ela não pode estar na água, ela não pode estar perto de partículas, senão ela vai acabar succionando também, trazendo para dentro do tanque. E isso vai causar um problema, né? Bombas de engrenagem. A gente tem alguns modelos de bomba e um dos modelos é essa bomba de engrenagem. Vantagem: eficiência, projeto simples, excepcionalmente compacta e leve para a sua capacidade. Se você for comparar o tamanho de uma bomba de pistão e uma bomba de engrenagem que tem mesma revolução, você vai ver que a bomba de engrenagem ela tende a ser menor, tá? Eficiente a
alta pressão de operação, ela suporta uma alta pressão de operação, e a gente viu na outra aula com relação à limpeza, ela não exige uma limpeza tão grande quanto a limpeza de uma bomba de pistão, né? Ela não é tão sensível quanto uma bomba de pistão, a questão de contaminantes dentro do tanque. Claro, tem que ter uma limpeza mínima exigida pelo fabricante. Não vai ser a mesma exigência que uma bomba de pistão, mas tem que ter uma limpeza lá, tá? E quanto mais limpo o óleo, melhor, consequentemente, né? Resistente aos efeitos de cavitação, que a gente acabou de falar. Alta tolerância à contaminação do sistema, que eu falei com vocês agora. Resistente em operação a baixas temperaturas. Construída com mancal de apoio no eixo. Compatibilidade com vários fluidos. Então, essas são as vantagens da bomba de engrenagem. Uma coisa também que não está aí, mas que é uma vantagem, é a questão do custo, né? Elas são bem mais baratas do que as bombas de pistão, né? Consequentemente, são mais simples de implementar, digamos assim. Essas são as vantagens das bombas de engrenagem. Eu vou passar um videozinho curtinho para vocês agora, que vai mostrar internamente como é que uma bomba de engrenagem funciona. Bomba de palhetas é um outro modelo de bomba. A gente não usa com tanta frequência, mas é bom saber que existe, tá? Vantagens: baixo nível de ruído, fornece uma vazão mais uniforme de óleo, minimizando a oscilação nas linhas de sistemas hidráulicos. Grande tolerância à contaminação do sistema, mais tolerante que a bomba de engrenagem. Como que essas bombas de palheta funcionam? Ela funciona pelo efeito centrífugo. No momento que você gira esse eixo aqui, ó, as palhetas que estão aqui dentro, elas se expandem pelo efeito centrífugo e consegue arrastar o óleo para a linha de pressão. Então, succiona do lado de cá e arrasta para a linha de pressão. Vários exemplos como que funciona. Duplas palhetas e aqui o ajuste também, digamos assim, é uma bomba de palheta com fluxo variável. Não é tão usual para a gente, tá? Mas é bom saber que existe. Vamos para as bombas de pistão, que é uma realidade mais presente no nosso dia a dia. Baixo nível de ruído, compensação de pressão, e isso é super importante, compensação remota de pressão, sensoriamento de carga, isso é algo assim sensacional, a bomba de pistão, e baixa pressão de alívio. Eu vou passar um videozinho para vocês como que funciona a bomba de pistão, tá? Então vamos lá, entender agora tudo isso que a gente conversou sobre a bomba de pistão. A bomba de pistão, ela consegue mandar o fluxo com o deslocamento do pistão. E
No momento que o pistão ele está recuando, ó, como nessa imagem aqui, ó, essa galeria está enchendo de óleo. A gente aqui é o ponto de sucção. Vai recolhendo, vai enchendo de óleo. Quando eu joguei esse pistão para frente, o que é que vai acontecer? Linha de pressão. Então enchi de um lado e estou pressionando pelo outro lado. Então o pistão ele tem que estar em deslocamento o tempo todo para que eu gere esse fluxo. Só que na minha bomba eu não utilizo apenas um pistão, eu utilizo vários pistões. Então dessa maneira eu consigo manter um fluxo contínuo naquela linha, com vários pistões trabalhando. Enquanto um está mandando pressão, o outro está fazendo sucção. Assim como o vídeo que a gente viu agora há pouco, certo? Um ponto interessante da bomba de engrenagem é que existe uma placa. E essa placa, alguns chamam de prato. E essa vamos chamar de prato para convencionar, porque placa a gente vai chamar essa parte aqui da frente, ó, e define quem é um ponto de pressão e quem é um ponto de sucção, tá? Então, nessa bomba de pistão eu tenho um prato e esse prato pode estar inclinado ou desinclinado. Quando ele está inclinado, a bomba está mandando fluxo. Quando ele está desinclinado, os pistão não conseguem fazer esse movimento e, consequentemente, a bomba não está mandando fluxo, certo? Como a gente pode ver nesse vídeo, o prato desinclinou, então o fluxo parou. Inclinou novamente, o fluxo continuou. Para que haja essa inclinação e essa desinclinação, eu tenho que ter dois componentes fundamentais aqui. O primeiro é a mola, que é quem vai fazer a força para o prato inclinar. E o segundo é o cilindro, que vai fazer a força para o prato desinclinar. Esse cilindro ele é comandado por um componente chamado compensadora. E essa compensadora eu tenho duas válvulas, tá? Aqui é a representação gráfica dessa bomba. Eu tenho minha bomba, eu tenho o prato, a mola e eu tenho o cilindro. Essa compensadora ela tem duas válvulas. E essas válvulas elas têm funções diferentes. A gente costuma representar da seguinte forma assim, ó. Essa maior aqui é a válvula de pressão e essa menor aqui é a válvula de fluxo. Essa é a de pressão e essa é a de fluxo. A linha LS que vem do circuito vem trabalhar em cima da válvula de fluxo. E essa válvula de fluxo ela trabalha o tempo todo a depender da carga que o circuito precisa. A depender do fluxo que vai ser fornecido, ela vai estar trabalhando aqui o tempo todo, tá? Mas como é que ela trabalha? Ela trabalha deslocando esse carretel. Então vamos lá, para a gente entender 100%. Minha bomba está parada, eu dei partida, tá? Começou as primeiras revoluções. O que é que vai acontecer? As galerias, o óleo vai preencher todas as galerias, não tem mais para onde ele ir, ele vai começar a aumentar a pressão, né? Aumentou a pressão, a mesma pressão que está saindo aqui chega nessas válvulas aqui, ó. Chegou nessa válvula, eu vou vencer e deslocar essa válvula quando a pressão na parte superior for maior que a força que eu estou fazendo na parte inferior. Na parte inferior tem uma mola e vamos supor que nesse momento a LS não tem pressão nenhuma. Então, aqui eu também tenho uma mola. Essa mola aqui é ajustada aí para 210 bar, a depender do circuito, tá? Então essa daqui só vai entrar no momento de segurança e vai ultrapassar essa pressão. Essa daqui, essa mola está ajustada para 30 bar, que é a pressão standby. Então como é que funciona? De partida, lembra que a bomba ela parte em fluxo máximo. O tempo todo ela está mandando óleo aqui, ó. Beleza. Chegou aqui, ó, tá mandando óleo, começou a aumentar a pressão. A pressão chegou aqui, não pilotou ainda, chegou aqui, não foi para canto nenhum. O meu cilindro, a parte do cilindro, ó, ela tá passando direto para tanque. Então no meu cilindro aqui, ó, ele não consegue ainda controlar, certo? A pressão começou a aumentar, 5 bar, 6 bar, 7 bar, 8 bar, 9 bar, 20 bar, 29 bar, ainda não aconteceu nada, está da mesma forma. Chegou a 30 bar, começou a passar dos 30 bar, essa válvula é comutada para baixo. Essa pressão que está chegando ali e está chegando aqui passa pela válvula, porque já consegui comutar, e vai lá no meu cilindro para desinclinar o prato da bomba. Então, no momento que chegou nos 30 bar, ele desinclina o prato da bomba.
e fica ali só mantendo essa pressão de stand-by, que é de 30 bar. Por que essa pressão de stand-by? Qual a importância dessa pressão de stand-by? A pressão de stand-by ela serve para que eu tenha uma resposta no circuito quando eu for fazer alguma função. Por exemplo, é a pressão que está chegando lá na linha de avanço, por exemplo, quando eu começo a fazer avanço, essa pressão de 30 bar retorna, vem na LS, atua LS. Quando atua LS, eu consegui agora vencer os 30 que está em cima, essa válvula fechou novamente, a bomba começou, o óleo que estava no cilindro fazendo com que o prato ficasse desinclinado, esvazia para tanque, a bomba começa a mandar um fluxo maior, que é o fluxo que eu preciso na minha linha de avanço. Então, consequentemente, o que acontece? A pressão que vai chegar aqui vai depender da pressão que está chegando na LS. Vamos lá. Nessa linha LS está chegando, sei lá, 30 bar. Um exemplo. Chegou 30 bar aqui. Quer dizer que na saída eu tenho 30 bar? Sim ou não? O que é que vocês acham? Responde aí para mim. Dá um pause nesse vídeo. Pensa um pouquinho sobre isso que eu estou te falando. A pressão, vou inverter a pergunta. A pressão de saída da bomba é igual à pressão de chegada na LS? Sim ou não? E por que não? Beleza? Vamos lá? Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Vocês lembram que quem estava mantendo a pressão em 30 bar ali era a força da mola, certo? Porque só depois que chegou em 30 bar que conseguiu deslocar essa válvula e a pressão que estava aqui passou para o cilindro e ele conseguiu desinclinar o prato. Se eu chego com mais 30 bar aqui, eu vou somar esses 30 bar à força da mola. Então eu já tinha 30 bar, que era a força da mola, agora eu vou colocar mais 30 bar de pressão ajudando a mola. Então eu tenho 30 mais 30, 60 bar. Eu só vou conseguir deslocar essa válvula para baixo de novo quando esse circuito chegar numa pressão de 60 bar. Então comecei a fazer o avanço, a bomba começou a mandar o fluxo e, querendo ou não, existe certa resistência nos cilindros e essa resistência fez com que a pressão subisse para 50, 40, 59, 60 bar e eu consegui comutar a válvula e consegui controlar o meu cilindro para permanecer com aquela pressão em 60 bar. Veja que a pressão do circuito depende da resistência que eu tenho. Se a resistência em algum momento diminuiu, consequentemente, esse circuito ele já se autocompensa. Por isso que o nome é compensadora dessa válvula. Então a pressão aqui diminuiu de 60 porque ficou mais leve ou porque teve alguma alteração lá. Consequentemente, a pressão aqui da linha DLS junto com a mola vai vencer novamente. O prato vai inclinar novamente porque o óleo que estava no cilindro treinou para tanque. Então é algo que fica ali o tempo todo trabalhando. A função dessa bomba e a construção dela vai permitir que eu tenha aqui na frente quantos bar? 60 bar. Independente do fluxo que eu preciso ou não. Precisei mais de fluxo, ele vai compensar. Mas a pressão é 60 bar. Certo? É dessa forma que funciona a bomba de pistão. Vamos conjecturar outra situação aqui? Por exemplo, eu estou fazendo, sei lá, outra função no meu equipamento lá. E nessa linha de saída tem 150 bar de pressão. Qual é a pressão que está chegando aqui? Sabendo que o ajuste da mola é 30. Para um pouquinho, pensa e me responde. Vamos lá? Então, se eu tenho 150 na saída, na chegada da LS eu tenho que ter 120 bar. Porque 30 já é da mola. Então eu tenho que ter 120, passo somar com os 30 da mola para permanecer com 150 ali, naquele ponto. Certo? Bomba de pistão, bem tranquilo, bem fácil. Mas é importante a gente entender como é que funciona passo a passo da compensadora, do pistão, da mola. Beleza? Entendido como é que funciona essa bomba de pistão, eu também posso ter bombas de pistão que tem um deslocamento fixo, que é esse exemplo aqui, ó. Aqui é a bomba de pistão, só que eu não tenho um prato para estar inclinando e desinclinando essa bomba, tá? Então é a bomba de pistão, deslocamento fixo. Outro exemplo que a gente tem bomba de pistão de deslocamento fixo é no sistema da SLU. O sistema da SLU é uma bomba de pistão também. E ela tem um deslocamento fixo. Lembra que deslocamento é o quanto que ela pode mandar por ciclo ou por revolução, tá? Esse é o deslocamento. A vazão vai depender do ciclo ou da revolução. Se eu giro mais, eu mando uma vazão maior. Mas o deslocamento é fixo, tá? Que é o caso dessa bomba e é o caso também da SLU. Se eu mando mais pulsos, vai mandar uma vazão maior. Mas o deslocamento é fixo. Ok?
Quais as vantagens de uma bomba de pistão axial com deslocamento fixo? Alta eficiência volumétrica e mecânica em toda a faixa de rotação. Certo? Essa é a vantagem. Como é que funciona? Bomba de pistão radiais. É bem parecido com aquela bomba de palheta, né? Só que no caso a linha de sucção é aqui, ó. Perdão. Linha de sucção e a linha de pressão. Bem, pessoal, nossa aula fica por aqui. Espero você na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.